Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 120 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto que nós estudaremos hoje são os empregos da palavra que. Na aula anterior, nós conhecemos os empregos do se e hoje, então, vamos conhecer os empregos do que. Nossos objetivos são conhecer os empregos da palavra que na nossa língua portuguesa. Então, vamos lá, né? Os empregos do que. A palavra que, ela pode ser empregada com valor de várias classes gramaticais. Agora, então, nós vamos ver cada uma delas bem especificadamente. Vamos começar, então, falando do que como pronome, né? Porque a gente sabe que ele vai aparecer aí diversas vezes com a classificação de pronome. Primeira situação, pessoal, o que como pronome relativo, tá? Então, olha lá, devolvi o dinheiro que me deram por engano. Como que eu sei que esse que aqui é um pronome relativo? O que vai ser pronome relativo sempre que eu puder trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais e permanecer com o mesmo sentido. Então, devolvi o dinheiro, o qual me deram por engano. Fiz a troca, deu certo? Então é pronome relativo. No outono, gosto de ver as folhas que caem. No outono, gosto de ver as folhas as quais caem, ok? Então essa é a dica para você identificar o que como pronome relativo, certo? Segunda situação, o que como pronome indefinido ou ainda como pronome interrogativo. Então, que tempo estranho! Ora faz frio, ora faz calor. Esse primeiro que aqui, ele é um pronome indefinido, porque ele não está, definindo nada, nem ninguém, certo? Então, ele está indefinindo. Já na segunda situação, que dia é hoje? O que eu tenho aqui, pessoal? Uma pergunta, né? Se eu estou começando uma pergunta com o pronome que, então aqui a função dele é de pronome interrogativo, né? Esse aqui é fácil. Terceira situação, o que como pronome indefinido quando equivaler a que coisa. Então ele é pronome indefinido, mas ele tem ainda uma outra equivalência, né? Eu posso trocar por que coisa, certo? Aí ele é pronome indefinido também. Que caiu? Que coisa caiu, né? Tem esse sentido. A fantasia era feita de quê? Era feita de que coisa? Lembrando que aqui no final, da frase, quando o que aparecer lá no final da frase, ele deve levar este acento circunflexo, ok? Muito bem. Então, essas foram as três situações em que o que aparece como pronome. Segunda situação, o que como advérbio, mudou a classe gramatical, tá? Quando ele aparecer como advérbio, ele vai ter função intensificadora na frase, que é o exemplo de que lindo foi seu gesto, né? Eu estou intensificando a expressão ali, estou intensificando o adjetivo lindo. Que lindo, não foi só lindo, né? Foi que lindo, estou intensificando. Então aqui ele tem função de advérbio, né? Ele é um advérbio que está modificando o sentido do adjetivo lindo. O que como preposição. Então, quando equivaler a de, ligando dois verbos numa locução, né? Aí ele vai ter essa função de preposição, Tenho que sair agora, que é o mesmo que tenho de sair agora.
tiveram que enfrentar a situação. Tiveram de enfrentar a situação. Então aqui ele tem uma função de preposição porque ele está ligando palavras dentro da mesma oração. E ele tem a equivalência de uma preposição que é a preposição de, ok? Muito bem. Agora, que como conjunção, né? É onde mais vai aparecer funções para essa palavra. Então, nós temos o que como conjunção coordenativa. A gente já estudou as conjunções coordenativas. Em que situações? Numa coordenativa aditiva e também numa coordenativa explicativa. Vamos ver, ó, trabalha que trabalha e nunca vê dinheiro, né? Então, esse trabalha que trabalha, esse que aqui, está servindo para adicionar uma informação a mais, né? Uma oração a mais. Trabalha é uma oração coordenada. Trabalha é outra oração coordenada. E nunca vê dinheiro é outra oração coordenada. Então, eu tenho um período aqui formado por 3 orações coordenadas, né? Porque eu tenho 3 verbos. E se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Mesmo que o verbo ali se repete, né? Mas cada um deles conta uma oração. Então, trabalha, trabalha e vê. 3 verbos, 3 orações. Então, a função dele aqui dentro, ó, ele está no meio ali de orações coordenadas. Ele está adicionando nova informação, adicionando outra oração para o período, né? Por isso que é aditiva, porque a função é de adicionar. E na explicativa, ó, falou sim que eu escutei, né? Tá explicando, ó, tá dando uma explicação, né? Falou, porque eu escutei. Tem o valor de porquê, tá? Para ser oração coordenativa explicativa, tem que ter a função do porquê, o porquê da explicação ou do pois, né? Falou sim, pois eu escutei. Então, se eu posso trocar o que pelo porquê e pelo pois, é porque ele está dando uma explicação, ok? Muito bem. Item 2, o que como conjunção subordinativa. Subordinativa é para que situações? Lá para as orações subordinadas, né? Então, eu tenho 3 situações aqui em que esse que aparece como conjunção subordinativa. Pode ser uma consecutiva, consecutiva da ideia de consequência. Falou tanto que ficou rouco. Então, qual é a relação de consequência? A consequência de ter falado tanto foi ter ficado rouco, né? Então, a gente tem que perceber aqui que existe uma relação de sentido entre uma oração e outra pelo uso aqui dessa conjunção consecutiva, né? Que é a relação de consequência. Já na segunda situação, a conjunção que tem valor de comparação, ou seja, ela é uma conjunção subordinativa comparativa. Come mais que coelho. Eu estou comparando, né? De repente é um outro animal lá, pode ser o meu cachorro, o meu gato, e eu estou comparando com a fome, né, do coelho. Então, aqui existe uma relação de comparação e não de consequência, tá? Então, eu tenho a mesma palavra, né? Eu tenho a mesma palavra, ela tem a mesma função, que é de conjunção subordinativa, mas ela está indicando coisas diferentes em cada uma das duas situações, tá? Então, é bem importante a gente fazer essa reflexão, né?
Para que a gente compreenda de fato ali que relação que essa palavra estabelece dentro do período. Ou ainda pode ser uma conjunção subordinativa integrante. A integrante, ela só vai aparecer nas orações subordinadas substantivas, aquelas que tiverem função sintática própria do substantivo, que é a função de sujeito, é a função de objeto direto, é a função de objeto indireto, é a função de complemento nominal. Então, olha só, esperava que eles me entendessem, tá? Esperava é um verbo, é a oração principal. Entendessem é o outro verbo lá da oração subordinada. Então, que eles me entendessem é a oração subordinada da oração principal, esperava. Esse esperava é um verbo transitivo direto. Quem espera, espera algo ou alguém. Então, esperava o quê? Ou esperava quem? Nesse caso aqui, esperava o quê? Que eles me entendessem. Então, isso aqui, gente, é o complemento do verbo esperava. Se é complemento de um verbo, é objeto. Então, toda essa oração aqui, ela é um objeto direto, né? Ela tem função de objeto direto. Portanto, ela é uma oração subordinada substantiva, tá? Então, essas aqui são as três situações, né? Como conjunção subordinativa. Agora, o que como interjeição? Quando exprimir o que, gente? Emoção, sentimento, né? Interjeição é isso. Interjeição tem que exprimir emoção, sentimento. Nesse caso, esse que vai ser tônico e sempre vai possuir acento gráfico. Olha lá. Que você vai deixá-lo sair agora, né? Claro, eu poderia falar simplesmente você vai deixá-lo sair agora, mas eu coloquei esse que interjeição aqui porque eu tô realmente, né, indignada com a situação. Então eu tô revelando ali algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, né? Quando eu coloco esse que, você vai deixar ele sair agora, né? Então esse que ali funciona como interjeição e sozinho deve ser escrito então desta forma quando ele representar uma interjeição com acento circunflexo e uma exclamação depois. O que como substantivo? O que como substantivo, né? Ele vai ser precedido de artigo ou de um outro determinante. Ele vai ser tônico e também vai possuir acento gráfico, tá? Então, para ele ser um que substantivo, ele precisa vir com algum determinante. O artigo né? O artigo algum numeral, enfim, ele tem que ter ali um determinante para ele ser classificado como substantivo. Dá para perceber um quê de mistério nisso tudo. Então, um que, olha o aqui, o é artigo e ele está determinando esse que, então esse que aqui tem função de substantivo. Por isso ele deve ser também acentuado com acento circunflexo, ok? E o que também como palavra expletiva ou palavra de realce, assim como o se lá da aula passada. Quando ele for empregado com esse objetivo, o emprego dele não é necessário, ou seja, não faz falta, não tem prejuízo para a oração se eu tirar. Então, olha lá, quase que perco o jogo. É muito comum na nossa fala, né, a gente empregar esse que. Mas eu poderia dizer quase perco o jogo. Eu não tenho necessidade de realçar com o que. Vocês que são os culpados. Então, ó, é partícula expletiva, eu estou realçando. Eu poderia muito bem dizer vocês são os culpados.
Então aqui também, né, nós temos situação em que tanto com o uso do que como com sem o uso do que, tá certo, né? Posso empregar das duas formas, as duas situações estão corretas. Ok, pessoal? É isso aí, então. Vai lá para os exercícios agora. Não pule essa etapa, ela é muito importante para a fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!